do Sul, doutor nessa área, tá? Ele vai fazer a palestra e essa palestra está toda dirigida por uma encenação também, com participação de alguns alunos. Então, para que vocês possam absorver todo o conteúdo que ele vai passar, precisa de silêncio, de uma seriedade. A colaboração é fundamental nesse momento, ok? Qual que é o tema? Bom dia, todas e todos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa escola. Eu trabalhei aqui, fui fundador dessa escola. Essa escola foi feita em mutirão, isso aqui, esses dois espaços foram feitos em mutirão. Nós juntamos a comunidade, numa briga que tivemos na época com a Secretaria Municipal de Educação, tinha uma escola municipal. Nós brigamos com esse pessoal, porque eles queriam fazer um trabalho que não era o que a comunidade queria. E a comunidade, então, construiu essa escola no mutirão. E hoje é uma honra, 35 anos, e 30 anos depois, né, eu comecei o trabalho já há 35, mas a escola foi feita uns 4 anos. Bom, gente, eu sou Paulo, pai, professor a vida inteira, e vou falar para vocês hoje uma coisa que talvez vocês não gostem muito de escutar, porque é uma coisa que a televisão não fala, não sai na rádio, e também nos jornais também não fala. E eu trouxe um PowerPoint para apresentar, mas como aqui tem muita luz, eu desisti de usar. Tenho todos os gráficos, o material, desisti. O que eu vou falar para vocês? Vou falar para vocês hoje de uma coisa que está acontecendo que afeta todo mundo, principalmente a gente que está ligado à educação, mas que ninguém sabe. O que é isso? É a PEC 55, todo mundo já deve estar sabendo dessa PEC. A PEC é o seguinte, vou tentar explicar basicamente quem está por trás e qual que é o interesse de manter essa PEC, hoje no Brasil, a PEC 55, que a gente chama PEC dos banqueiros. PEC dos banqueiros. Por que a PEC dos banqueiros? Porque ela foi financiada pelo interesse da economia bancária. Como assim? O que é isso? Isso diz respeito a todo mundo aqui, todos nós somos influenciados por isso, só que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. O pessoal fala em crise. Ah, está uma crise, está uma crise, está uma crise. Gente, se vocês vissem, vocês devem lembrar, alguns devem lembrar, na mídia, na televisão, na rádio, que existe lá. O Bradesco teve o maior lucro da história do Bradesco. O Itaú teve o maior lucro da história de um banco na América Latina no ano passado. Crise? Crise para quem? Não para os banqueiros. Só que nós não temos a informação, não sai na televisão, não sai em lugar nenhum, nós não sabemos como que funciona o enriquecimento desses banqueiros. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. E por isso eles corrompem deputados, senadores e outras autoridades para fazer uma PEC que é o seguinte. A PEC não diz nada lá de educação, de saúde. Ela diz só o seguinte, durante 20 anos, todos os gastos primários do Brasil estão congelados. Aí inclui saúde, educação, transporte, judiciário, lazer, cultura, tudo. 20 anos congelados. Gente, 20 anos. A população do Brasil vai subir muito. Nós vamos subir cerca de 30 milhões de pessoas. Nós vamos crescer em 20 anos. E vai manter o mesmo, que já é pouco. Você vai em outros países, as escolas são riquíssimas. As escolas tudo arrumadíssimos, prédios maravilhosos, professores ganhando bem. E no Brasil esse pouco investimento. As pessoas falam do Japão. Vou dar um exemplo do Japão. O Japão vocês devem conhecer daqueles filmes de guerra, né? O Japão foi totalmente destruído em 1945. Totalmente. Depois que ele já estava totalmente destruído, já tinham perdido a guerra, os Estados Unidos ainda coloca 2 bombas atômicas. Hiroshima e Nagasaki. Uma cidade com 400 mil habitantes foi totalmente destruída. As crianças, tudo. O Japão quase foi aniquilado. O que o Japão fez quando acabou a guerra? Investiu 35% do PIB, do lucro deles, em quê? Em educação. E formou um povo super educado, capaz. Porque sem educação a nossa capacidade diminui. Não adianta a gente pensar que a gente é Deus. Eu vou fazer sozinho. Sozinho não se faz. A educação é absolutamente necessária para que a gente consiga entender os códigos da sociedade e poder agir neles, dizer, não quero ser sujeito. Né?
E o que acontece? O que o Japão fez? Sabe quanto que o Brasil investe em educação hoje? De todo o orçamento federal? De todo o orçamento, 3,9% do orçamento federal. A saúde, 4,2% de todo o orçamento federal. E eles vão economizar disso. Eles vão tirar gente da saúde. Quando você vai ter uma saúde daqui 20 anos, a população vai crescer 24 milhões de habitantes. E a saúde vai continuar com o mesmo investimento, significa o quê? A saúde vai piorar muito. Só que a saúde já é ruim. Tem muita coisa boa na saúde, assim como na educação. Tem muita gente que quer fazer, tentando, mas tem muito pouco dinheiro. Então eles não deveriam tirar o dinheiro da saúde e da educação, que é a nossa briga, né? Por quê? Porque se você tira o dinheiro da educação, você vai ter o quê? Um povo com uma formação com menos qualidade para ser formado, né? E aí, o que vai acontecer nesse caso? Vai haver uma economia. Então, de 3,8%, eles vão economizar o quê? Muito pouquinho, muito pouquinho. O que representa a educação no cômputo geral? Gente, mas para onde que vai o dinheiro? Então, o Brasil é um país rico, 7ª economia do mundo, agora está passando para a 9ª, mas até a semana passada era a 7ª economia do mundo. Um país riquíssimo. Para onde que vai o dinheiro do Brasil? E é isso que eu vou falar para vocês. Vai para onde? Vai para uma coisa chamada sistema financeiro. Se você pegar o gráfico, que eu não consigo fazer porque aqui tem luz, né? Mas eu tenho isso no PowerPoint, o gráfico de tudo que é gasto no orçamento federal, vocês vão ver lá, 43%, quase a metade de tudo é para pagar juro da dívida e para pagar a amortização da dívida. É juro. Gente, alguém aí, ou na família de vocês, já teve um cartão de crédito e aí gastou um pouquinho, não conseguiu pagar, e aquele negócio foi crescendo, 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 crescendo? Gente, o pessoal, esses bancos, ganham rios de dinheiro com isso. O Brasil está na mesma situação, só que é o país inteiro. Somos 210 milhões de brasileiros vivendo a mesma situação. Por quê? Porque o Brasil inteiro fez uma dívida, só que o juro dessa dívida é um absurdo. O que é o juro da dívida? Vamos supor, como você chama? Alan. Eu pego e empresto R$100 para o Alan. R$100. O Alan fala assim, não, daqui um mês eu te pago. Eu falo, tá bom, eu vou te cobrar 10%, você vai me pagar R$110 no mês que vem. Aí o Alan chega no mês que vem, não tem os 110, ele só tinha 50. Aí ele me deu 50 e ficou devendo 70. Só que desses 70 tem o juro do mês seguinte. E vai mais. Quando o Alan perceber, ele vai estar me devendo R$2.000. Isso acontece nas famílias, possivelmente muitas das famílias de vocês já viram isso. O Brasil faz a mesma coisa. Olha, gente, quanto que é o juro? Eu cobrei 10% dele, certo? Por mês. O juro da dívida externa brasileira, por ano, é 23% que o investidor ganha. Na poupança, é 0,7%. Ou seja, o investidor está ganhando 3,5 vezes mais do que a poupança. Vamos supor que sobre um dinheiro. Eu sou professor, então dificilmente sobra dinheiro. Mas vamos supor que sobre um dinheirinho. A gente põe na poupança. Ganha 0,7%. E quanto que ganha o banqueiro que empresta dinheiro para o Brasil? 23% ao ano. Então, eles ficam riquíssimos sem trabalhar. Não trabalha. O cara põe lá $1 milhão. O cara mora lá nos Estados Unidos. Bota $1 milhão na dívida brasileira. No final do ano, ele vai ter $1.230.000. Ele ganhou $230.000 da nossa escola, da saúde, daquele CTI que não tem e que a nossa tia foi lá e faleceu porque o CTI não funcionou, né? Então, eles estão tirando de onde? Do povo brasileiro, que somos nós, né? Estão tirando do povo. Ele está indo para onde? Para os banqueiros. Mas tem a crise. Gente, vai naqueles restaurantes mais chiques da cidade de Campo Grande hoje e vê se não está totalmente lotado. E vê se ali tem um prato que custa menos que R$100. Custa R$100 um prato ali. E está lotado. Ou seja, crise para quem? Para quem trabalha.
As pessoas que são investidoras, que são banqueiras, estão ganhando rios de dinheiro. Gente, pensa aqui comigo, tenta acompanhar esse raciocínio. O pessoal fala que está crise vai tirar. Você viu que agora, aposentadoria, 49 anos. Nossa, professora, nós vamos ter que trabalhar 49 anos para aposentar. A gente que é professor sabe o estresse que é ser professor. Quase nenhum professor aguenta trabalhar 49 anos, acabou morrendo, não aguenta, porque é muito estresse, é muito complexo você dar aula, né? E aí, você vai trabalhar 49 anos para aposentar, tipo professor? Aí eles querem aposentadoria parcial, eles querem tirar parte das nossas férias, mas não é só nós, agora flexibilizou o trabalho. Então, você trabalha, por exemplo, numa fábrica, quando você vai arrumar um emprego, não tem mais 13º, nem fundo de garantia, nem adiantamento de férias. Isso aí é uma negociação que você faz se o seu patrão quiser. Ou seja, nós estamos retrocedendo, gente, da CLT que foi feita em 1943, na época da Primeira Guerra Mundial. Essas conquistas, 13º, fundo de garantia, adiantamento de férias, emprego, garantia no emprego, tudo isso foi de 1943 e nós estamos perdendo agora. Bom, mas alguém tem que pagar a crise. Crise? Gente, o Brasil diminuiu esse ano. A economia não diminuiu. Ele não aumentou, mas não diminuiu. Inclusive teve um crescimento barco, mas teve. E aí? O dinheiro é o mesmo, certo? Se nós não estamos diminuindo, o bolo do dinheiro brasileiro é o mesmo. Se temos o mesmo dinheiro, para onde que foi esse dinheiro? Para onde que foi? Se tem o mesmo dinheiro, eles vão tirar dos trabalhadores, que vai trabalhar mais 5 anos, né? Que não vai ter férias, 13º, vai achatar o salário, tudo nós vamos perder, nós que somos trabalhadores. E mas então, esse dinheiro está indo para algum lugar? É uma coisa óbvia. A televisão não fala isso, mas é óbvio. Para onde que está indo? Para onde? Oi? Para o sistema financeiro, os bancos e os grandes investidores. O que é o sistema financeiro? Eu sou rico, tenho um patrimônio de, sei lá, 200 milhões de dólares, e eu pego uma parte desse dinheiro e invisto lá, e ganho dinheiro sem trabalhar. Então a crise do Brasil hoje é essa. Do Brasil não, é no mundo, porque na França também está acontecendo isso, na Espanha, na Grécia, Argentina, eles perderam tudo agora lá. É o mundo inteiro. Isso chama financiarização da economia. Toda a riqueza nossa está indo para os bancos e os banqueiros. Gente, lá na Bíblia, eu estive pesquisando, tem pelo menos 15 lugares que eu achei que fala que usura é um pecado. O que é usura? É o que eu fiz ali com o colega. Eu pego um dinheiro, dou para ele tem que me devolver o dinheiro a mais. No Alcorão, que é tipo a Bíblia dos muçulmanos, a mesma coisa. Não pode, a usura não pode. E hoje, nós vivemos num mundo totalmente dominado pelos bancos. Totalmente dominado pelos bancos. O que significa isso? Que eles criaram um sistema que pega a nossa riqueza, olha, 43% de todo o orçamento público. Você já imaginou se nós parássemos de pagar esses juros? Hoje, nós íamos ter nessa escola aqui mais 43%. O professor ia ganhar mais 43%, a gente ia ter dinheiro para fazer reforma, arrumar prédio. Nós íamos ter dinheiro para ter muito mais qualidade na educação, vocês teriam mais tempo de aula, aulas melhores, com equipamentos melhores. Vocês seriam convencidos da importância da educação, que as pessoas às vezes não percebem, da importância da própria educação, coisa que o japonês percebe, porque tem política. Para esses banqueiros, gente, quanto mais o povo for mantido na ignorância, melhor. Se vocês não estudarem, se nosso povo não estudar nada, melhor. Eu vou explicar por quê. Quanto que ganha um brasileiro que trabalha no comércio hoje? Quem aí trabalha no comércio? Poucos, né? Porque é um curso diurno. Né? Noturno o pessoal trabalha mais. Um comerciário hoje no Brasil ganha em média $300.
Um comerciário na França ganha, em média, $2.000. É uma diferença. Então, para eles, porque agora, o francês, a escola francesa, né? A escola francesa é extremamente rigorosa, disciplinada. Os alunos vão e querem aprender, porque eles sabem que aquilo ali depende da vida deles. No Brasil, não. Não há um estímulo para que o aluno entenda a importância do estudar. E aí vem, não liga para a escola, não liga para o estudo, não lê. Brasileiro não lê, a gente sabe, só lê na internet. Mas a leitura da internet é uma leitura rasa. Gente, quanto menos vocês estudarem, simples assim, menos vocês vão ganhar. Ponto. Quem não tem patrimônio, quem não tem capital, patrimônio, comércio, lojas, fazendas, tal, só tem um jeito de melhorar na vida, economicamente, é estudando. Ou a gente fala, mas o professor ganha muito pouco. Mais ou menos. Não dá para comparar um professor com um comerciário. O professor ganha em média 4 vezes mais que um comerciário. O professor ganha entre $1.000 e $1.500. O professor brasileiro. Né? O professor na França ganha $10.000. Por que, gente? Porque a França está cheia de banqueiro. O pessoal investe no Brasil, ganha dinheiro aqui no Brasil, investe lá. Simples assim. Simples assim. Assim que funciona o sistema financeiro. O sistema financeiro, gente, vocês se lembram da história, que vocês devem ter estudado a vida inteira, quando o Brasil era colônia? Vocês sabem o tanto de ouro que saiu ali das Minas Gerais? Hoje, cada país tem uma reserva de ouro. A França tem uma reserva de ouro lá. Um lugar, tamanho dessa escola aqui, totalmente cheio de polícia, seguro, cheio de ouro. Foi feita uma pesquisa lá, 60% do ouro que tem lá foi tirado aqui de Minas Gerais, no Brasil. Os portugueses pegavam esse dinheiro, o povo daqui vivia à míngua. Essa riqueza produzida aqui ia embora para o outro continente. O sistema financeiro hoje faz a mesma coisa, chama neocolonialismo. Suga o dinheiro dos brasileiros. Gente, qual é a coisa mais importante do Brasil? Qual é a coisa mais importante do Brasil? Nós vamos divergir, são múltiplas as opiniões. Eu tenho uma concepção. A coisa mais importante do Brasil é o brasileiro. É o brasileiro. É o povo. São as pessoas. São as crianças. Gente, olha. O Brasil hoje, só para ter uma ideia, o Brasil tem 30 mil adolescentes, da idade de vocês aí, presos. O Brasil. 30 mil adolescentes presos. Sabe quantos presos tem na Itália? Quantos adolescentes presos tem na Itália? 380. Né? E a Itália não é tão menor que o Brasil. Então, o que acontece? O Brasil criou uma estrutura política voltada não para o povo, porque o próprio povo não acha que o povo é o mais importante. Ai, que susto!
Shabu Shabu! Talvez a arte fale mais do que 1000 palavras. Toda a riqueza do povo brasileiro, das crianças desse país, estão sendo sugadas, estão indo embora para outros continentes, estão indo embora dentro do próprio país. Não existe hoje, na realidade, uma crise no sentido de que não há o dinheiro. O dinheiro existe. Ele somente está sendo mal distribuído. Isso tem um nome, gente. Tem muitos livros que falam sobre isso. Dentre eles, vários da economia, que vão falar uma palavra aqui que eu acho que é fundamental para a nossa aula de hoje. Chama-se
distribuição de riqueza. Por favor, só um instantinho. Só um instantinho, vai. O que é a distribuição de riqueza? Um país produz, como o Brasil produz, um PIB de 3 trilhões. Vamos supor, 3 trilhões de dólares. Desses 3 trilhões, apenas 100 milhões vão para a educação e 150 vão para a saúde. É muito pouco. O problema do Brasil é esse. Nunca o Brasil investiu aonde? No seu povo. Gente, quando eu perguntei para vocês mesmos aqui, o que é o melhor do Brasil? Ah, é o dinheiro, é a água, é o petróleo, que agora tem petróleo. Não, somos nós. Um país que tem criança abandonada na rua. Muitas. Um país que prende seu povo. Vou falar só um exemplo. Nós temos hoje no Brasil 650 mil presos adultos. 650 mil presos. Num dia, hoje, até o final de ano, nós vamos ter mais de 1 milhão. Em 10 anos, terão passado no sistema carcerário brasileiro 3 milhões de pessoas. Então, aí as pessoas falam, o cara que é ruim, não é o cara que é ruim. A sociedade não investe para que essa pessoa tenha condições dignas de saúde, de trabalho, como agora está piorando nossas condições de trabalho. Quando eles nos colocam, nós que já temos mais idade, eu tenho 58 anos de idade, né? Vou ter que trabalhar até os 70. Eu ia aposentar com 65, agora vou ter que aposentar com 70. Quando eles me colocam para trabalhar até os 70 anos, eles estão fazendo o quê? Tirando o emprego dos mais jovens. Eu vou trabalhar mais tempo. Vou trabalhar mais tempo, vou tirar o emprego dos mais jovens. De quem? De vocês. O que nós temos que ter, na realidade, é que todo mundo ganhe, dividir a riqueza e não colocar a riqueza no mesmo lugar. E aí a PEC 241, que agora é a PEC 55, ela vai fazer o que então? Congelar durante 20 anos todo o investimento em educação. Então, possivelmente, essa escola, durante 20 anos, vai estar desse jeito. Eu me lembro do Lino Virachá 20 anos atrás, que era bem menor do que o que está hoje. Por quê? Porque a população cresceu. Vocês cresceram, a cidade cresceu. Tem que haver investimento, tem que ter reforma, tem que construir outra escola ali embaixo, e mais outra, e mais outra. E isso não acontece. E aí, gente, eles criaram ainda um problema pior. Eles criaram uma legislação, por exemplo, que fala sobre o papel do professor. O ministro da Educação deu uma entrevista dizendo que professor é um privilegiado, que é por causa do professor que o Brasil está endividado. O Mendonça Filho, ministro da Educação do Brasil, falou isso na televisão. E repercutiu o mundo inteiro. Menos no Brasil menos, mas no mundo inteiro repercutiu isso. Por que repercutiu? Porque é um absurdo o ministro da Educação ser contra os professores. Na realidade, ele faz o quê? Ele defende o interesse do banqueiro que quer manter o povo brasileiro na ignorância, uma escola de qualidade ruim, que não aprenda a ler, que não tenha gosto pela leitura, que não domine a matemática, a história, a geografia, a física, a química, que não chegue numa universidade pública. Para quê? Para conseguir manter pagando pouco e explorar. Isso é quase uma escravidão. É uma forma contemporânea de escravidão. E a educação é muito importante hoje no Brasil, porque através da educação, ou seja, tirando da educação, eles vão manter o povo brasileiro na ignorância e vão manter o povo brasileiro ganhando $300 por mês. E ainda pior, e acha que está bom. Ganha $300, dá R$1.000 por mês e acha que está bom. Não está bom. Não está bom, é pouco. Em termos da riqueza que o Brasil tem, dá para se ganhar muito mais. E quando eles não investem no povo brasileiro, eles vão investir onde? No sistema financeiro. O povo perde capacidade aquisitiva de consumo, ganha menos, compra menos, circula menos mercadoria, o país entra em crise. Só tem um jeito da gente sair da crise, é o povo tendo condições educacionais para conseguir
produzir, ganhar mais, comprar mais e fazer circular o dinheiro. Essa onda que está chegando no Brasil agora, já chegou em outros países há mais tempo. Trabalhadores do Brasil inteiro estão perdendo direitos. Estão perdendo direitos da educação infantil. Gente, uma mãe, geralmente sozinha, que é a realidade brasileira, o pai já foi embora. Uma mãe tem vários filhos. E essa mãe tem que cuidar desses filhos para poder trabalhar, porque ela trabalha. A força dela produz riqueza para esse país aqui. Embora ela não seja reconhecida, ela trabalha. Ela sai de manhã cedinho e volta à tarde. Se ela não tiver com quem deixar as suas crianças, tiver uma escola de qualidade para deixar as suas crianças, ela vai deixar onde? Na rua. Na rua. E aí o que essa criança vai aprender na rua? Tudo aquilo que não deve aprender. E se ela aprende tudo aquilo que não deve aprender, o que muitas delas vai acontecer? Elas vão fazer parte daquelas 30 mil adolescentes que foram empresas de coisa. E as pessoas vão falar, é a pessoa que é ruim, não é a pessoa que é ruim, falta investimento. Os banqueiros estão sugando a nossa riqueza, tirando da educação e fazendo, por exemplo, agora não é mais obrigatório a educação infantil. A prefeitura vai fazer o quê? Parar de investir na educação infantil. Isso, só isso, é uma coisa muito séria. Significa que milhões de crianças vão ficar abandonadas dentro de casa e na rua. Significa que o país vai ficar mais violento. Tá? O que eu tenho a ver com isso? Não é isso? É isso? Vocês têm alguma coisa a ver com isso? Você vai ter 10 milhões de crianças na rua delinquindo? É problema meu? É problema de vocês que estão aí escutando? É problema de alguém? Alguém se importa com isso? Que vai ter milhões de crianças abandonadas, como sempre teve nesse Brasil? Eu trabalhava no Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua e me lembro, o centro de Campo Grande era cheio de criança de rua. Hoje tem menos, porque teve o Estatuto da Criança e do Adolescente que as pessoas são contra. Nós conseguimos tirar. Me lembro de ter trabalhado 2 anos na rodoviária velha de Campo Grande, 1989, 1990, ano da formação do ECA, e que haviam meninas exploradas sexualmente na rodoviária entre 11 e 17 anos de idade. Hoje não tem mais. Nós conseguimos uma luta social intensa. O que significa essa luta social? Significa que eu faço parte, que você, cada um de vocês que está escutando, por mais que negue, por mais que diga, esse não é um problema meu, esse é um problema de todos nós. E a falta de solidariedade que está acontecendo hoje no Brasil. É isso que uma escola ruim vai produzir, falta de solidariedade. Nós temos que ser solidários com a educação. Hoje no Brasil tem 1.150 escolas ocupadas. Quem ocupou as escolas foram os professores? Alunos solidários. Né? Porque, claro, sempre tem pessoas que são totalmente egoístas e pensam só em si. E que são incapazes de ter um gesto na vida em prol da comunidade. O que é em prol da comunidade? É estar junto, discutir as questões da comunidade. Discutir essas questões. E aí tem uma outra lei, que é a lei da mordaça, que proíbe o professor de falar sobre essas questões. Por exemplo, eu estou falando aqui. Eu sou professor da universidade hoje, né? Faz 10 anos. Eu era professor de rede pública, 20 anos, estou 10 anos na universidade. Se essa lei for aprovada, são várias PECs. Uma delas diz o seguinte: o professor fizer algum trabalho na área de gênero, religião e política, e o aluno denunciar, qualquer aluno, se alguém aí não gostou de mim, denuncia, pode pegar pena de prisão de 1 a 2 anos e meio e ainda pagar multa. Ou seja, eles vão fazer com que o professor não possa falar sobre nada do que está acontecendo no país. Nada do que está acontecendo no país pode acontecer. Por quê? Porque se nós começarmos a discutir aqui entre nós vamos chegar a uma conclusão fundamental. Que o nosso dinheiro, a nossa riqueza, o nosso dinheiro não é meu, não é o que eu vou gastar no final do mês. É do povo brasileiro, do nosso povo que está aqui na escola, de todos nós. Está indo para onde? Para grandes investidores nos Estados Unidos, no Japão, na Suécia, na Dinamarca, na Alemanha, na Austrália e no Brasil também. O Brasil tem uma pequena elite investidora riquíssima também. Quando eu falo de investimento, gente,
Eu não estou falando do dono lá do mercadinho, que tem lá 500 mil reais investido, não. Não é esse cara que eu estou falando. Não é isso. Eu estou falando do grande investidor. O cara que tem $1 bilhão investido, 50 milhões de dólares, 500 milhões de dólares. Hoje, tem 1% da população do mundo é dono de 90% de toda a riqueza do mundo. Toda a riqueza. Então, por exemplo, no Brasil você tem essa elite. Essa elite tem helicópteros? Tem. Sabe quanto que paga o imposto do helicóptero? Não tem. Não tem imposto. Helicóptero não tem imposto. A marina dos iates, eu estava vendo só uma pessoa da família do Itaú, da família Setúbal, só uma única pessoa, tem 3 iates. Imagina, né? A gente para conseguir uma moto é difícil. O cara tem 3 iates. Então, é para lá que está indo o nosso dinheiro. É para essas pessoas que estão pegando a riqueza. Não é só a minha, mas é de todo mundo. Então, daí a questão de ser solidário. A educação, então, a política de educação quer fazer o quê? Amordaçar o professor, para que o professor não possa tocar em nada que diga respeito a isso. Não pode, está proibido. Porque senão ele pode ser preso. A lei não foi aprovada ainda, tá? É uma PL, são 4 PLs, então ainda às vezes circulando. Eu venho estudando isso já desde muito tempo. A lei da mordaça foi votada aqui na Câmara de Vereadores e não foi aprovada. Os vereadores, o prefeito vetou e depois os vereadores acharam melhor. Por quê? Porque nós somos lá 400 professores, muitos acamparam dentro da Câmara de Vereadores, dormiram lá, acamparam as barraquinhas lá na frente. No dia seguinte nós enchemos 400 professores lá dentro e conseguimos vetar essa lei. Dentro do Campo Grande. Ela foi aprovada em Aracaju, em Teresina, em Cascavel e mais 6 cidades, parece, que já foi aprovada. Campo Grande foi, por exemplo, onde nós conseguimos parar. Eu estava falando que tem hoje no Brasil cerca de 1.500 escolas ocupadas. Não dá para saber o certo, porque muitas novas são ocupadas e muitas das antigas já estão ocupadas desocupam. O que é esse movimento, gente? Quem são os alunos que ocupam as escolas hoje no Brasil? Por que eles fazem isso? Oi? Pelo quê? Mas não é pela Bolsa Família, é pela escola, é contra a PEC. A ocupação está acontecendo contra a PEC. A PEC vai tirar o dinheiro da educação, ou seja, vai prejudicar a escola. Os alunos conscientes disso pegam, ocupam a escola e falam, então a gente vai ocupar a escola. E eu vejo as entrevistas de várias colecionadas, não quero passar por parte. Eu vejo as entrevistas de vários estudantes falando que eles aprenderam, talvez mais do tempo que eles fizeram, que estiveram na ocupação, do que até na sala de aula. Porque eles vão discutir, ficam o dia inteiro na escola, limpa a escola, arruma, ajeita, participa. Tem uma vivência solidária. E é sobre essa solidariedade que eu queria falar com vocês. Educação, nós podemos, na educação, formar um ser totalmente egoísta e nós podemos formar um ser solidário. De onde vem essa palavra solidariedade? O que significa ser solidário? O ser solidário é aquele que cuida do outro. Eu vou falar desse processo de cuidar. A gente acha que cuidar é uma coisa ruim. O cuidado é a essência do ser humano. Só quem cuida é que pode se humanizar através do próprio cuidado. Então, quando existe a solidariedade, é porque várias pessoas dão a mão e juntas agem para evitar que haja um problema. Se o Brasil não tomar uma atitude, a nossa riqueza vai continuar agora, mais que antes, sendo toda carreada para os banqueiros. Os grandes bilionários do mundo vão pegar o salário que a gente devia ganhar $500, a gente vai ganhar 250, esse 250 vai para o sistema financeiro. Simples assim. A qualidade daquilo que a gente come na nossa casa está indo para o sistema financeiro. A qualidade do nosso transporte está indo para o sistema financeiro. Tudo aquilo que nós usamos está indo para o sistema financeiro. E o professor é amordaçado pela lei que o coloca na cadeia se ele falar alguma coisa.
Mordaça diz lá. Vamos colocar, se fosse aprovado em Campinas, já estaria aqui. Em cada sala de aula, um cartaz grande, dizendo lá que se o aluno identificar no professor uma discussão sobre essas questões que eu estou trazendo aqui, econômicas, políticas, religiosas ou de gênero, o aluno vai usar um disco 800 e vai denunciar anonimamente o professor. Anonimamente. Professora, como você se chama? Oi? Sueli. Professora Sueli. Você já imaginou uma sala de aula onde não existe ali sem 1, 2 ou 3 alunos, por mais que o professor seja mal adquirido, sempre tem um aluno que não gosta do professor. Se você tem 30 alunos na sala, a diversidade é muito grande. Então, esse aluno, às vezes só por raiva, vai pegar e vai ligar lá no 0800, porque ninguém nunca vai saber que é ele. Aí esse professor vai sofrer um processo administrativo por conta de uma, ou seja, o professor já está sem autoridade no mundo contemporâneo do Brasil, porque na Europa não é assim não. Né? E aí vai perder ainda mais a autoridade. Ou seja, qualquer aluno pode denunciar criminalmente um professor pelo exercício da sua função. A lei da mordaça, ela faz parte de um projeto chamado Projeto Escola Sem Partido. O Projeto Escola Sem Partido defende o seguinte: eles são contra a Constituição de 88. Eles são contra a Constituição. O que fala na Constituição? Logo no comecinho lá, fala que todo brasileiro é um cidadão. Depois ele fala que a cidadania é o princípio da Constituição Federal, da lei que rege todos nós. O que é cidadania? Cidadania é participação consciente. Conhecer para poder participar. Isso é a Constituição. Essas pessoas querem fazer com que tire a cidadania. Tudo pode, cidadania não. Eles não querem que pobre tenha cidadania. Por que eu falo pobre, gente? Porque quem tem dinheiro para pagar o advogado não vai nem preso. Nós temos hoje no Brasil 600 mil presos, porque desses 600, se eles tivessem dinheiro para pagar o advogado, não teria nem 250 mil pessoas presas lá. Agora, os políticos, que são ricos, têm dinheiro para pagar advogado, roubam, ele não vai preso. Dá uma passadinha lá na cadeia, vai em meio aberto, mas não vai preso. Se nós fôssemos prender, só aqui no Mato Grosso do Sul, nós teríamos 2 ex-governadores que estariam presos. Só aqui no Mato Grosso do Sul, nós teríamos pelo menos 15 deputados que estariam presos. Só hoje, na Câmara dos Deputados e no Senado, nós teríamos 300 políticos presos, de todos os partidos, quase todos. Por quê que não está preso? Porque eles pagam advogados, bons advogados, e esses advogados criam um círculo. Agora, se um de vocês aqui, eles roubam milhões e não vão preso. Se um de vocês aqui roubar um celular, ele ia ficar 3 anos na cadeia. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar o advogado. O advogado hoje, básico, um bom advogado, 5 mil reais. Né? A gente não tem esse dinheiro. E é isso que na educação nós não falamos, professora, e outros professores que estão aqui. E é importante, hoje mais que nunca, que nós, professores, sejamos a voz que vai ser falada. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma situação de grande retrocesso na realidade social brasileira. Hoje, o povo brasileiro está sendo golpeado por essa PEC. A educação vai piorar muito, a saúde vai piorar muito, o salário vai diminuir, nós vamos trabalhar mais, a nossa qualidade de vida vai piorar. E a televisão fala alguma coisa sobre isso? Por que a TV não fala nada sobre isso? Por que a TV não fala nada, gente? Quem é o dono da televisão? O monopólio. Quem é o dono? Os donos.
Quem são os donos? O dono da televisão, das televisões públicas, que são concessões públicas, são bilionários que estão investindo também, são banqueiros. E não é só os donos, não, são investidores. Por exemplo, William Bonner. Qual o salário do William Bonner, que é o cara do Jornal Nacional? 900 mil reais. Ele paga 150 mil de imposto, sobra 700 e poucos mil reais. No máximo, ele vai conseguir gastar, se ele se esforçar muito, 100 mil. Não consegue gastar 100 mil. Ele pega os outros 600 mil e investe todo mês. No ano, ele vai investir 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Em 20 anos que ele trabalha lá, ele tem investido 20 milhões. Não, 20 milhões não, 200 milhões de reais. Ele terá investido 200 milhões de reais. Então, ele é o investidor. Para ele interessa que a educação seja ruim. E aí, a televisão reproduz isso. Vocês copiam isso também. É o que está acontecendo sempre. Então, as pessoas da televisão são investidoras. Para elas, interessa manter o povo na ignorância, na ausência de solidariedade e, principalmente, ganhando pouco, trabalhando muito, porque, no final das contas, quem produz tudo são os trabalhadores, as pessoas que compram. Esse prédio aqui, ó. Quem construiu esse prédio foram os banqueiros? Não, foram os pedreiros, junto com o engenheiro. Eu gostaria de ver com vocês ainda, depois, a possibilidade da gente, de eu deixar o PowerPoint de algum de vocês poderiam assistir. Quando nós falamos aqui da televisão e do banco, nós falamos praticamente da mesma coisa, que é diferente da escola. Quem que na escola, hoje, no Brasil, vota pela PEC? A PEC, gente, se passar, essa escola vai ser muito prejudicada. Muitos de vocês que têm uma condição um pouco melhor vão sair daqui e vão para uma escola particular. Existe um lobby imenso das escolas particulares que querem destruir a educação pública, porque querem ganhar dinheiro. A Anhanguera Uniderp hoje, a Anhanguera, já não é mais brasileira. A Croton, uma empresa americana, comprou a Uniderp. Essas empresas estrangeiras vão no Senado, na Câmara dos Deputados, vão ali, pagam os deputados e os senadores para que votem o quê? Na destruição da escola pública, para que alguém lucre com isso. Então há um lucro nesse processo. E é assim que funciona. Por exemplo, uma coisa que funciona desse jeito. Tudo lá no Congresso é lobby. Tudo. É congresso de... por exemplo, a Ambev faz propaganda de cerveja no horário comercial. Quase todos os países do mundo já proibiram. O Brasil pode. Por quê? Porque eles pagam os deputados e os deputados voltam contra o Ministério da Saúde e mantêm propaganda de cerveja para criança. Que é uma coisa muito séria. E aí o Brasil tem seríssimos problemas com o álcool. Por aí vai. Durante muitos anos, os próprios, o Brasil foi um país escravocrata. Ele tinha escravos na sua. A base do sistema produtivo era a mão de obra escrava. Em 1989 teve uma lei que liberou os escravos. Porém, uma grande parte dos brasileiros continuou sendo explorada. Quando eu falei no início, eu ia falar uma coisa aqui que ia ser difícil de entender, é um pouco sobre isso. Há ainda no Brasil uma história que não permite que
que a gente seja livre e feliz. Por exemplo, gente, aonde era o Pelourinho em Salvador? Pelourinho, já ouviu falar do Pelourinho? Lugar onde botava os negros, chicoteava à vista de público. Isso acontecia no centro da cidade de Salvador. Eles pegavam as pessoas, amarravam ali e chicoteavam. Na França acontecia isso também, só que 500 anos antes. Na frente da Catedral de Notre Dame, eles prendiam as pessoas, torturavam as pessoas na frente de todo mundo. A Inquisição fazia isso. O Brasil ainda faz isso. O Brasil ainda faz isso. O Brasil ainda ri da violência e da desgraça da vida dos nossos irmãos. Mas como ser irmão? Como lidar com esse conceito de fraternidade? Compreendendo que todos nós aqui somos brasileiros e temos a mesma origem. O que nós podemos fazer? No sentido, a coisa mais importante que nós temos que fazer é discutir esse processo. Conversar entre nós, conversar com os professores para entender o que está acontecendo. Então, eu dividi a minha fala em 3 questões. A primeira foi a questão dos bancos. A segunda, falando sobre a educação, a nova lei da educação. E a terceira, sobre o sistema de comunicação no Brasil, o monopólio da mídia. Que é isso que eu estou terminando de fazer agora. O que é essa mídia? Por que ela nos deixa tão presos na televisão? O que acontece na televisão todo o tempo? A televisão nos leva a não ver a realidade. Porque a televisão só mostra o lado dos banqueiros. E a gente cego não consegue perceber o que realmente está acontecendo. Espera um pouquinho, vou ver aqui. Esse grupo que está apresentando aqui chama Grupo Colisão. Ele faz performances visuais, são interferências rápidas da Universidade Federal.
falar sobre os colegas apresentados ali, são alunos também. Quem gostaria de fazer uso aqui do microfone? Sobre a discussão que nós tivemos aqui agora. Tem de abordação e a ausência de informação da comunicação, ou seja, o sistema de comunicação que ao invés de comunicar, nos colhe o direito de receber informação sobre a verdade, para onde está indo a riqueza do povo brasileiro. Tem uma colega que quer que a gente faça rapidamente uma discussão sobre a nova lei da educação do ensino médio, a lei do ensino médio. Ela é complexa. Só para dizer assim, grosso modo, a lei do ensino médio se divide em 5 módulos. E ela faz o quê? Ela tira a filosofia, as ciências sociais do currículo, flexibiliza a educação física e a arte, a educação física continuam mais flexibilizadas e faz o quê? Quer formar um aluno não para pensar o mundo. Mas o que é pensar o mundo? Por exemplo, quantos de vocês aqui estão fazendo Enem e querem fazer o vestibular e entrar na universidade pública? Tem uma parte que quer entrar na universidade pública. Então, a nova lei da educação, ela vai precificar vocês, principalmente, que querem entrar numa universidade. Por quê? Porque ela vai tirar do conteúdos que são acadêmicos e vai colocar conteúdos ligados à formação profissional específica. Ela também vai possibilitar que professores que não têm formação de professor, qualquer um pode dar aula. Qualquer um. Então, isso é uma coisa muito séria. O Brasil até hoje, toda a educação, quem tem que pensar em educação são os professores, os pesquisadores da educação, as autoridades da educação. E ela vai transferir, não o caso da lei do ensino médio, mas a lei da educação, a lei da Mordassa, inclusive, preconiza lá, quem tem que definir o conteúdo são os políticos. E é isso que eles estão fazendo. Quem diz que o conteúdo não é mais o professor, é o político. Significa o político entrando na escola. O que a gente quer é que o político não entre aqui, que fique lá fora. Daí de volta, inclusive, lá fora. Porque essa política que está aí, ela foi feita para os banqueiros, para quem pode corromper essas pessoas. No caso da lei do ensino médio, principalmente os alunos que querem fazer o vestibular serão extremamente prejudicados. Ela está perguntando se essa perspectiva existe fora. Por exemplo, nos Estados Unidos sim, na Europa não, na Austrália não, no Canadá não, no Japão não. Nos Estados Unidos tem um ensino público muito pequeno. Lá poucas pessoas vão ao ensino público. O ensino público norte-americano é só para pessoas bem pobres. Lá todo mundo paga para estudar. Todo mundo assim, 70% da população paga para estudar. Só 30% é que é público. Então eles querem formar nesse ensino público mais mão de obra barata, para ganhar pouco. Quanto menos pensar, melhor. E o ensino brasileiro está indo por esse caminho. Um caminho de fazer uma educação superficial, com pouco conhecimento, pouco estudo, para formar mão de obra barata, para ser explorada no mercado de trabalho. Essa é a essência
da reforma do ensino médio. Ou seja, porque o pessoal das particulares, eles vão continuar malhando os conteúdos lá no centro da cidade, vão passar nos melhores cursos do vestibular, vão fazer medicina, ou seja, significa um apartheid. A educação para o pobre, para formar mão de obra barata, e a educação da classe média, dos ricos, para formar pensadores que vão dominar. É o dominante e o dominado. Uma minoria que domina e uma maioria que é dominada. E aí, vocês que devem entrar lá e entre, gente. Qualquer site hoje vai explicar isso. Entre, você colocar lá, reforma do ensino médio, vão ter 200 falas diferentes. Você escuta os dois lados. Do lado do governo e do lado dos banqueiros. Banqueiro quer o quê? Não joga barata. Ganhar dinheiro às custas de pessoas que têm pouca informação e não conseguem se defender. Vai trabalhar por qualquer micharia. Banco quer isso, quer formar. Então essa lei do ensino médio vai nesse caminho. Todas essas leis que estão acontecendo hoje vão nesse caminho. Preparar o brasileiro para ser mão de obra barata, para ganhar pouco, para eles nos explorarem mais. Agora, entra no site, nos sites vários, temos dois lados, o lado do governo e o lado nós, somos críticos a isso, e aí vocês vão ver, na Universidade Federal, onde nós estamos aqui, nós da educação, somos totalmente contrários a todas essas leis. Não sei se um professor que exista lá, no Departamento de Educação, que congrega todas essas licenciaturas, são 16 licenciaturas, e que seja favorável a essa mercantilização do ensino. Ou seja, você não vai formar pessoas pensantes, vai formar mão de obra barata. Ninguém quer fazer nenhuma fala mesmo? Gente, olha, eu agradeço então a participação de vocês e a gente espera voltar e falar com mais propriedade para vocês. Muito obrigado.